avisando tudo, tá bom? Sim, senhora. Eu te amo. Também te amo. Vai tudo certo. Salve, salve! Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Tô começando a montar o Lego na bike. Por enquanto eu botei tudo que eu tô levando aqui no chão. E agora eu vou reunir kit por kit nos sacos plásticos. E daí eu vou começar a montar a bike. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Tentando equilibrar aí o peso com a estrutura disponível durante a viagem. E, enfim, o que mais me preocupa nesse momento é o saco de dormir. Mas vamos ver. Vai dar boa. Acabei de montar a bike. São 6 e pouco da tarde. Foram aí umas 3 a 4 horas montando a bike. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês. Eu vou com uma mochila 45 litros, mais uma pochete que não vai dar pra ver aqui, que é onde tá a minha água, e a bike. Então aqui tem, nem lembro mais o que tem, mas ali tá a barraca, mais algumas roupas. Aqui tá o colchonete inflável, mais algumas roupas. Aqui tá a comida, aqui tá o chinelo. Na minha mochila tem kit de cozinhar, tem uma coberta, tem algumas roupas também. E é isso. Também na minha pochete tem várias coisas, barra, gel, etc. E aqui nessa bolsinha tem parte mecânica da bike. Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Agora eu quero entregar nesse momento a vida do Billy nas tuas mãos, ó Pai, te agradecendo pelo filho que ele é, Pai. Eu entrego a vida dele nas tuas mãos para que o Senhor esteja com ele. Vai avisando tudo, tá bom? Sim, senhora. Eu te amo. Também te amo. Vai tudo certo. Tchau, mãe. Tchau, filho. Vai com Deus, que Deus te abençoe. Amém. Neste documentário, dividido em 4 episódios, eu espero entender e passar o que foi a minha viagem de bike pelos Campos Gerais. Como vocês irão perceber, as imagens são minhas, a edição fui eu que fiz, assim como o roteiro. Não tenho apoio, não tenho roteirista, não tenho direção. Tenho só a vontade de registrar quão incrível a vida pode ser. A cada episódio, vou tentar responder uma pergunta. E a pergunta de hoje seria: por que eu pedalo? Deixando Ponta Grossa, direção ao Buraco do Padre, depois passo do Puco lá no Refúgio das Curucacas. Bora, a partir de agora, sou um viajante. Que loucura, meu. Acredito que a razão está intimamente ligada a quem eu sou. Então essa pergunta está longe de ter uma resposta simples. O que seria de mim sem a bike?
Alguma coisa eu seria, com certeza. Mas eu amo que a bike me transformou. Primeira parada, Parque de Natureza Buraco do Padre. A bike aqui pra baixo mesmo? Geralmente deixa aqui, mas pode descer no restaurante aqui. Beleza? Bem-vindo de volta. Obrigado. Ao Buraco do Valeu. Como é que tá você? Padre. Bem, e você? De boa. Chega de segundo. Por enquanto, chegando aqui no Buraco do Padre. Como é bom ver esse paredão novamente. Tenho um sentimento muito especial por esse lugar. Além de ser uma raridade cênica, foi onde iniciei minha carreira no turismo. Acredito que minha personalidade foi moldada, dentre tantas coisas, por dois amores viscerais: bike, como já venho dizendo, e bateria, aquele instrumento musical barulhento. Mas, obviamente, aqui falo sobre bike. Salve, galera, cheguei aqui no Buraco do Padre e fui recebido com um baita almoço aqui no Gel Restaurante, incrível. Saindo aqui do Gel Restaurante, aqui no Parque de Natureza Buraco do Padre. Trabalhei de 2020 até 2021 nesse parque. Muito bom estar revisitando e vendo quanta coisa nova e o quanto o parque está prosperando em todos os sentidos. E me sinto parte disso. Meu, esse restaurante aqui é muito lindo. Enfim, vou visitar a Furna Buraco do Padre agora. E é isso. Bora pra Furna. Quando você visita o Buraco do Padre, uma coisa eu posso te garantir: nunca é igual. A partir desse momento, o coração começa a bater mais forte. No meu caso, eu sabia o que estava por vir, mas ao mesmo tempo, não sabia. É sempre diferente. Até acho que a cada vez que você entra nessa caverna, você vive ela de maneira mais intensa. Nesse dia, eu lembro que minha respiração parou por um instante. Reza a lenda que os padres meditavam aqui. Por isso, o nome. Independente da crença, esse lugar te leva para dentro de si. Se um dia vier, curta a viagem.
Depois de se impressionar com o buraco do padre mais uma vez, era hora de seguir viagem. Passo do Pupo, tô chegando. Acabei de chegar aqui no Passo do Pupo, aqui no Refúgio das Curucacas, aqui no centro de visitantes. Vou fazer meu check-in, depois vou descer pro camping. Coisa muito legal, esse lugar é muito especial pra mim. Eu morei nessa casa por quase 2 anos e foi onde começou a minha carreira de turismólogo. Daí, guarda, posso ficar ali no camping, guarda? Sempre. A casa é nossa. Oi? Oi? Salve, salve. Boa noite. Primeira noite da minha bikepack trip. E tô aqui no Refúgio das Curucacas, aqui é a cozinha comunitária. Minha barraca tá armada pra lá. E agora eu vou subir aqui em direção à partilha, comida com afeto, onde meus amigos Aniela e Anderson têm um restaurante. Enfim, vou lá encontrar eles, jantar, tomar umas birita e provavelmente amanhã no café da manhã também. Valeu! Salve, Anderson. Salve. Cheers! Cheers! Eu amo estar com a Aniela, o Anderson e toda a família. Um dia fomos vizinhos, e dessa vizinhança nasceu uma amizade muito linda. Também tenho orgulho de fazer parte da história da partilha comida com afeto. Segundo eles, eu fui um dos incentivadores e plantadores de ideias para o empreendimento, voltado a alimentar as pessoas com comida caseira, feita com produtos regionais e temperada com memórias afetivas. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro. Acabei de acordar aqui no Passo do Pupo, no Refúgio das Curucacas. Parece que vai ser um bonito dia. E para começar um dia bonito, nada melhor que um ótimo café. Então tô indo ali na Aniela, onde eu jantei ontem, me sustentar bem e seguir viagem. Vamos caminhar comigo até a saída, que é o refúgio. Tem vários campsites nessa florestinha. Aqui tem uma araucária. Aqui tem uma cozinha comunitária.
Lá é outra cozinha comunitária, alguns banheiros. Aqui é o lugar da fogueira. Muitas aves durante a manhã aqui no refúgio. Dia. Bom. Ele não é do abacateirão, né? Bom dia. Saindo aqui do passo, vamos pro segundo dia de bikepacking, segundo destino é Chácara Paraíso, na comunidade Cercado, em Palmeira, e no caminho talvez parar em alguns outros lugares. Bora lá. Dia 2, tá na metade do caminho para Chácara Paraíso, Castanha do Pará, Rap 10 ou tortilha e um mix de fruta desidratada. Chegando aqui na Bela Nossa Senhora das Pedras, comunidade Cercado, em Palmeira. Check this out. Olha, eu tomei um susto. Oi, grandão. E aí? Salve, salve!
Cheguei aqui aonde eu vou passar a noite, na pousada Paraíso, aqui na comunidade de Cercado, em Palmeira. Fiz um pedal do refúgio até aqui de quase 40 km. Foi cansativo, mas tranquilo assim também, sem muita elevação. A quilometragem não é tão longa, mas claro que em alguns momentos estava dolorido. O dia colaborou, dia muito bonito. E meu, esse lugar aqui é simplesmente surreal. Olha isso. Essa é a vista que os caras têm. E eu cheguei aqui com a Blood, minha bike. Felicidade. Mais um camping montado aqui na Chácara Paraíso. Vamos ver o que tem dentro da barraca aqui. Então tá lá, ó. Isolante, colchonete inflável, que também tem isolante, travesseiro com isolante. E olha só, uma mantinha rosa. Foi que cabeu na mala. Vamos ver se ela vai aguentar a bronca, né? Tô indo pro banho, mas antes vou dar um giro aqui na cozinha comunitária. Bem da hora. Geladeira, água, várias mesas, cadeira, fogão a lenha, micro-ondas. A pia tá pra lá. Vários utensílios. Muito massa. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Oi. Oi. Vai sair uma macarronada com molho de tomate e proteína de soja. Eu não sou vegetariano nem vegano, mas a proteína de soja é saudável e é uma ótima fonte de proteína, levando em consideração que eu não tenho como carregar proteína na minha bike, né? Proteína animal, no caso. Então é isso. Ó, vai sair. E aqui é uma originalzinha para acompanhar. No meu terceiro dia, antes de sair em direção ao Itmarsum, são só 20 km hoje, então tá tranquilo. Tem umas trilhas aqui na Chácara Paraíso. Eu não sei se eu vou conseguir, tem a trilha das Fendas e a trilha da Pedra Grande. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as duas completas, com certeza não, porque eu quero sair daqui entre meio-dia e 1h. E agora já são quase 11. Então vou dar uma caminhada rápida e ver o que rola. Bora pra trilha. Já começa nesse visu.
Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de caminhar por entre fendas, mas é surreal. Aqui, eles nomearam essas fendas de Fendas Avatar, e é realmente assim que você se sente, em outro mundo. A temperatura muda, o ar muda, e você, mais uma vez, tem aquele sentimento ambíguo, que também não sei quantos de vocês já sentiram. Parte de você se sente pequeno, como realmente somos, pela imensidão das paredes e pela metamorfose de milhões de anos que formou este lugar. Mas também você se sente grande, grande por ter despertado a explorar e ver a vida de outras maneiras. Saindo da Chácara Paraíso, mas antes vamos dar mais uma olhada. Bora! Saindo da Chácara Paraíso, tem uma subidinha legal.
Voltando a tocar na pergunta desse episódio, por que eu pedalo? Acredito que a bike faz me reencontrar com minha criança interior. Como diz na canção de Milton Nascimento, há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Sempre que me perco, ou quando nem perdido estou, eu sei que na bike eu vou encontrar esse menino. E a cada encontro, acredito que entendo mais a roda da vida. Muita areia e barro. Tô indo pelo trilho do caminhão que passou agora há pouco. Easy. Depois de passar muito medo na estrada, Colônia Whitmarsum. Ao invés de um discurso narcisista, prefiro que me definam pelo que me vem fazendo com os presentes que a vida me deu. Se um dia me perguntasse como eu me definiria, eu diria para essa pessoa vir pedalar comigo. Chegando aqui na Biergarten Usina Malt para comer alguma parada, tomar uma cervejinha, depois ir pro camping. Cheers. Querem saber um pouco mais do meu acampamento? Então aqui vai. Primeiro, eu monto a barraca. Barraca de uma pessoa, super leve e fácil de montar. Enquanto eu montava, o responsável pelo camping veio me dar mais algumas instruções. É muito importante que a capa da barraca esteja bem esticada, para repelir o vento e a chuva, caso venha ocorrer. Na parte interna, vamos por camadas. Primeiramente, o isolante térmico. Após o isolante, vamos para o colchonete inflável, ou sleeping pad, que também tem isolamento, e um sistema chamado Pump Sack, que ao invés de usar a boca para inflar o colchão, eu uso um saco, que se enche de ar e eu posso apertá-lo para inflar o colchonete. Um sistema muito prático, leve e essencial para o descanso. Após o colchonete, é a vez do travesseiro. Esse não tem jeito, é no pulmão mesmo. Porém, o enchimento é bem rápido, não precisa de muito esforço. E aí, eu finalizo com a mantinha rosa, velha de guerra. Salve, salve! Terceiro dia da minha bikepacking trip. Saí, era perto da hora do almoço, lá da Pousada Paraíso. Quer dizer, era um pouco depois. Mas enfim, fiz a trilha das Fendas, fiz a outra trilha lá para chegar na Pedra Grande, que eles falam. Daí peguei a estrada em direção ao Whitmarsum. Deu 38 km, eu acho, porque eu fiz por um outro caminho que o GPS estava mandando. Enfim, cheguei em Whitmarsum, tomei uma cerveja no Biergarten Usina Malt e aí vim aqui pro camping. Camping Whitmarsum, na verdade é um espaço mais preparado para Airbnbs, mas eles aceitam barracas também. E aqui tá
mais um campsite montado. A bike lá, bagunça pra lá e a barraca aqui. Fica nesse espaço aqui. Lugar muito bonito, atendimento ótimo, enfim. Tem até uma vida rural pra gente observar. Eu acho que esse menino não imaginava metade das coisas que o adulto já fez. Eu acho que esse adulto não imaginava quão necessário seria encontrar o menino. Para o próximo episódio, teremos um dia em família em Whitmarsum, um ataque bate e volta para São Luís do Purunã e seguindo viagem para Palmeira e Irati. Previsão de lançamento? Em breve, seguindo a dinâmica de uma pessoa multitarefas tentando fazer algo legal no YouTube. Valeu, galera! Então, essa é a situação. Tô a 28 km do Irati. Tô bem cansado. E parei aqui no mercadinho que eu achei. Eu dou uma mordida no salame. E dou uma mordida no half breast. Meu Deus do céu. É isso aí, né?